Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, nos diz assim: E chegando Jesus às portas da cidade de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, nesta campanha a qual eu e o presbítero Antônio nós iniciamos, Deus ele tem falado profundamente dentro do nosso ser para nós mudarmos as nossas estruturas. Deus ele tem nos colocado contra a parede, nos colocando contra a parede, olhando para cada um de nós e dizendo qual que é a vida que nós estamos seguindo. Quais são os tipos de atitudes que nós estamos tomando na nossa vida? Que rumo nós estamos tomando para as nossas vidas? Nós estamos nos distanciando dele ou nós estamos nos aproximando dele? Jesus Cristo ele fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E muitas das vezes, meus queridos, nós, de modo muito egoísta, nós focamos nos nossos desejos. Nós focamos nas nossas concupiscências, nos nossos pecados. Queremos buscar a satisfação dos nossos pecados. E muitas das vezes, essa busca por satisfação, presbítero Antônio, nos leva para longe. Nos leva distantes do Senhor. Muitas das vezes, pegando a alusão do hino que foi cantado nesta noite, Solta o Cabo da Nau, muitas das vezes nós estamos soltando o cabo não das coisas que nos prendem, para então entrar no barco e seguir a Jesus, ir ao encontro de Jesus. Nós fazemos justamente o contrário, presbítero Antônio. É isso, é verdade. Nós soltamos a corda que nos prende a Jesus. Nós soltamos a mão de Deus na caminhada. Nós soltamos e dizemos: eu quero seguir o meu rumo agora. Eu quero seguir agora os meus próprios desejos. E muitos cristãos têm se desviado do caminho do céu justamente por isso. Porque soltaram a mão de Jesus. Soltaram a corda da rocha que é Jesus. Soltaram e abandonaram a fé para ir de encontro aos seus próprios desejos, aos seus próprios pensamentos. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, quando Ele olha para cada um de nós, tomando essas atitudes de deixar Ele, de buscar os nossos próprios desejos, em vez de buscar a vontade do Senhor, Ele olha para mim e para você nesse momento em que nós escolhemos tomar as nossas próprias decisões e seguir os nossos próprios caminhos. Ele olha para cada um de nós e Ele não fica para trás.
Somos nós que deixamos Jesus para trás. Mas Jesus nunca deixa um filho seu para trás. Ele vai, assim como ele contou aquela parábola da ovelha perdida. Ele vai de encontro. Ele não deixa os seus filhos para trás. Ele vai de encontro aos seus filhos. Ele vai de encontro àquela ovelha que decidiu fugir por aí, que resolveu se desviar, conhecer um novo pasto, conhecer novas gramas, conhecer uma nova comida, um gosto diferente. A ovelha sai em busca de alimento para suprir o seu desejo da sua alma. E a ovelha vai para longe. Mas o pastor, o bom pastor, ele não esquece das suas ovelhas. Oh, glória! Ele não se esquece das suas ovelhas. Ele vai de encontro. Bendito seja o nome do Senhor. E por mais que pareça que ele soltou você e deixou você ir, por mais que pareça isso, ele foi junto com você. Então, o Senhor também está lá. Não há lugar em que o Senhor não esteja. Não há lugar em que os olhos de Deus não nos alcance. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, presbítero? Amém, amém. Mas e aquela pessoa, missionário Ronaldo, que está afundada no pecado, no lamaçal de pecado? Existem duas categorias de pessoas, meus irmãos. A primeira categoria de pessoa é aquela pessoa que se esquece totalmente de Deus, que se esquece totalmente do Salvador, que se esquece totalmente de viver uma vida em santidade. Na verdade, ele não quer. Essa é a primeira categoria de pessoa que se afasta. Ela não quer saber de Deus. Ela não quer saber de Jesus. Ela não quer saber da salvação. Ela foi para o pecado e está no pecado e está afundando cada vez no pecado. Essa é uma categoria de pessoa. Mas existe uma outra categoria de pessoa. É aquela pessoa que caiu. É aquela pessoa que tropeçou. É aquela pessoa que se desviou. É aquela pessoa que cometeu pecados. É aquela pessoa que sabe que está errada. Que sabe que esta e aquela atitude o Senhor não aprova. Mas ela tomou uma decisão. Ela fez, ela cometeu o pecado. Ela se desviou, ela olhou para trás. Ela retrocedeu no caminho da fé. Então você percebeu que existem duas categorias de pessoa? Nessas duas categorias de pessoas, parece que o Senhor Jesus deixou. E que não lembra dessas pessoas. O Senhor veio falar com você. Ele não te esqueceu. Ele está do seu lado. Aleluia. Ele está vendo tudo aquilo que você fez. Tudo aquilo que você está fazendo. Todos os seus podres. Tudo aquilo que você faz todos os dias. Ele conhece a sua vida mais do que eu e o presbítero Antônio conhece. Amém, glória a Deus. Talvez eu não te conheça. Essa live ela vai atingir muitas pessoas. Ela é para o mundo todo. Eu não sou capaz de conhecer todas essas pessoas. Mas Deus conhece. Mas Deus conhece. Não somente conhece, mas Ele está batendo na sua porta e dizendo: volta, filho meu. Volta para o caminho do Pai. Volta a segurar a minha mão. Volta a navegar comigo no mesmo barco. Não tome as suas próprias decisões. Não queira andar no seu próprio caminho. Missionário Ronaldo, eu estou agora afundado no pecado. Eu cometi pecados. Eu estou sentindo a tristeza por ter cometido esse erro. Mas eu não consigo. Eu não tenho forças. A Bíblia fala que Paulo pediu para Deus por 3 vezes para que o espinho na carne dele fosse arrancado. Eu não sei o que te feriu.
Eu não sei o que está te causando dor. Eu não sei o que você está querendo mudar e não consegue. E quem sabe muitas vezes você tem orado e tem pedido para Deus, Senhor, eu estou cometendo esse pecado mais uma vez. Eu não consigo, mas eu estou de joelhos. Eu estou implorando para que o Senhor entre na minha vida, transforme, arranque de mim este espinho que me fere, este espinho que me causa dor, este espinho que furou os meus olhos, que me tirou a alegria de viver. E Paulo, ele orou por 3 vezes, presbítero Antônio, pedindo para que Deus arrancasse dele o espinho. E Deus se revelou para Paulo e disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E você do outro lado aí pode me perguntar: Ronaldo, quer dizer que agora eu posso viver em pecado? Será que agora eu posso fazer tudo que me dá na telha? Será que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero e Deus, pela bondade, pela misericórdia e pelo amor, não vai olhar para isso? Meus amados, Deus, ele sente dor quando ele vê os seus filhos tomando uma decisão errada. Deus, ele se entristece quando ele vê os seus filhos afundando em um caminho de perdição. Qual pai que gostaria de ver o seu filho tomando uma decisão errada e ele vai se alegrar? Nossa, eu amo o meu filho e só isso que importa. Meu filho pode fazer tudo aquilo de errado, eu continuarei amando ele e tá tudo bem. Não, meus irmãos. O amor de Deus não nos isenta das consequências dos nossos erros. É verdade. O amor de Deus, ele não fecha os olhos para o mal que vai acontecer na nossa vida se nós continuarmos nos erros. Deus continua nos amando. Deus continua te amando. Deus continua esperando que eu e você mude de atitude. E que receba dele a cura para este espinho, para esta ferida. Existem momentos na nossa vida, e por que não dizer, quase todos os dias nós falhamos. Eu arrisco dizer que é todos os dias. Por pensamento, por ações, por negligências, por N motivos, nós erramos. Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Então não há nada que nós possamos fazer, meus irmãos. O tema da nossa campanha é Campanha das Renúncias. E o tema desta mensagem nesta noite é quando a renúncia não for completa. Às vezes nós queremos mudança nas nossas vidas. Nós queremos renunciar a atitudes erradas que nós cometemos, palavras erradas que nós proferimos. A nossa boca ofende, a nossa boca condena, a nossa boca, ela mata. Não conseguimos renunciar. Nós não conseguimos controlar a nossa boca. Às vezes as nossas atitudes são incontroláveis. Às vezes quando a gente se dá por si, a gente já cometeu o pecado. Já está afundado no pecado. Quando a gente está servindo a Deus, acha que está firme, a gente já tropeça e cai. É o que a Bíblia fala. Paulo, ele disse, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É muito fácil nós nos perdermos na caminhada. A renúncia, muitas das vezes, ela não vai ser completa nas nossas vidas. E o que nós devemos fazer quando a renúncia não for completa? Quando você não consegue vencer o pecado. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então Paulo, ele reconhecia essa luta que ele tinha.
E Paulo diz em Romanos 7, capítulo 19, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Eita, é forte. Então, se Paulo, meus irmãos, reconheceu os erros dele, Nós temos... reconheceu que às vezes ele não conseguia renunciar o erro por completo, Paulo ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, seu Filho, que nos limpa, nos purifica de todo pecado. Na carta de João, capítulo de número 1, ele diz que nós temos um advogado. Ele fala, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Amém. Então que este advogado, ele está do teu lado, ele tá vendo as tuas obras, mas ele quer te livrar do juízo final. Ele quer te livrar da condenação eterna. Quem você diz que Jesus é para você? Jesus Cristo é o teu Salvador? Amém. Jesus Cristo é teu Salvador, meu querido? Amém. Jesus Cristo é o teu libertador? Oh, glória. Jesus Cristo é aquele que sara as tuas feridas? Amém, amém. Que cura a tua alma? Amém. Que te liberta? Amém. Para nós, Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso libertador. Então, se você, mesmo que nós venhamos a desistir dele, ele não desiste de nós. E ele vai ao nosso encontro. Bendito seja Deus. E Pedro, ele responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus Cristo diz, Pedro, bem-aventurado tu és. Porque quem revelou isso para você não foi carne e sangue, foi o próprio Deus que te revelou. E nessa leitura, meus irmãos, nós percebemos que Deus usou Pedro para proferir essa verdade. Porém, nos versículos seguintes, a qual nós lemos, nós vamos perceber que o mesmo Pedro que falou a bênção, ele vai falar uma maldição. Da mesma boca de um que glorificou a Deus, que reconheceu Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. A mesma boca. A mesma boca que falou uma mentira, que falou algo que não era da vontade de Deus. Então, vigia aí na terra. Vigia naquilo que você fala, vigia naquilo que você pensa, vigia naquilo que você conclui das coisas. Procure a vontade de Deus. Ore. Nós somos ensinados a orar. Pai, seja feita a tua vontade. Então, antes de qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, nós devemos orar, pedir sabedoria a Deus, para que Ele nos ajude a tomar a decisão certa, nos ajude a falar a coisa certa. E Jesus Cristo disse para os discípulos, eu vou ser morto, eu vou ser perseguido, eu vou padecer nas mãos dos filhos dos homens. E Pedro puxou Jesus de lado, puxou Jesus e disse, não faça isso, não é dessa maneira. Você está errado, Jesus. Você não pode fazer isso. Você não pode morrer. Eu não quero que você morra. E nós sabemos que se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse sofrido nas mãos dos homens, se Jesus não passasse por todo aquele sofrimento a qual Pedro disse que não era para ele passar, que não era para ele morrer, nós não teríamos condições de recebermos a salvação de Deus. Eita. Então olha a burrada que Pedro estava propondo para Jesus. Olha o erro que Pedro estava induzindo Jesus a tomar uma decisão. Era como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu não quero que o Senhor me salve. É melhor você ficar vivo do que você morrer. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Jesus Cristo olhou para Pedro, olhou para a intenção errada de Pedro, olhou para as palavras erradas de Pedro e Jesus repreendeu as palavras erradas. Jesus repreendeu essa atitude errada de Pedro. E ele disse, para trás de mim, Satanás, você que não compreende as coisas de Deus. Você está percebendo, meus irmãos? Em um momento, Pedro compreende a verdade de Deus, da revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo, mas logo depois, não muito tempo de falar isso, o próprio Pedro
não sabia mais de nada, nem o que era certo e o que era errado, o que ele devia fazer e o que ele estava fazendo era errado. O próprio Jesus falou para ele: você nem sabe do que você está falando. Agora, em um instante atrás, você estava falando inspirado por Deus, mas agora você está falando inspirado pelo diabo, por Satanás. E é preciso nós sermos repreendidos por Deus. Às vezes Deus ele te repreende, às vezes Deus ele me repreende. E nós precisamos desse cuidado de Deus. Quando nós pecarmos, quando nós errados, é bom que Deus nos repreenda. É bom que Deus fale o que nós estamos fazendo de errado para que nós venhamos mudar a nossa rota, mudar de atitude. É a mente, né? Isso, o pai, ele aconselha o filho: meu filho, você está andando no caminho errado. Meu filho, você está tomando uma atitude errada. Meu filho, é por aqui. Meu filho, não fale isso. Meu filho, você está errado. É desse jeito que Deus trata conosco. Ronaldo, como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei o que eu devo fazer? Quais as atitudes, quais as palavras que eu tenho que dizer? Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Busque na palavra de Deus as instruções que te conduzem no caminho eterno. Porque Jesus Cristo falou: cuidai-te nas Escrituras a vida eterna. Bendito seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O poder de Deus, ele é poderoso para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Amém. Não é verdade? Amém. Quantas vezes você já foi perdoado por Deus, meu querido? Todo segundo. Todos os dias nós somos perdoados por Deus. Todo dia Ele está nos repreendendo daquilo que nós pensamos e falamos e queremos agir. Não, Deus, né? O Senhor não pode fazer isso comigo, não. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E nós temos que nos renovar diante dessa misericórdia de Deus. Não é o pecado, meus irmãos, que nos distancia de Deus. Não é. Porque para o pecado nós já temos perdão. Então Amém. Não é ele. Não é o pecado que nos distancia de Deus. O que nos distancia de Deus é a nossa postura diante dos nossos erros. Você quer permanecer caído? Então é escolha sua. Você quer pedir perdão? Você quer se levantar? Você quer buscar um novo rumo? Pois pronto, está nas suas mãos essa escolha. Então, o que nos separará do amor de Deus derramado em Cristo Jesus? Nada. A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte, a altura, a profundidade, nada nos separará do amor de Deus derramado em Cristo Jesus. Nada nos separa. O único que pode nos impedir somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Não queira colocar a culpa no pecado e dizer: eu não consigo servir a Deus, eu vou desistir. Não. Jesus é o teu pastor, ele está contigo todo o tempo, ele te ajuda. Você está querendo dizer que ele não é capaz de te guiar no caminho? De que ele não é capaz de segurar na tua mão e te ajudar? Então, cabe a nós criarmos a vergonha na cara e segurarmos na mão desse Deus que não solta a nossa mão diante dos nossos erros, mas continua conosco. Amém? Eu quero fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, o problema não são os nossos pecados, meu Pai. Nós já sabemos disso. É Deus. Porque para o problema do pecado, o Senhor já enviou a solução. Já enviou o Salvador, o resgatador, o libertador, Jesus Cristo. Não temos desculpa, Pai. Não temos desculpa de permanecermos no pecado. Porque nós temos perdão e nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas atitudes de hoje em diante possam ser diferentes. Que as nossas rotas venham ser mudadas. Que o pecado venha a ser renunciado. E que o Senhor nos ajude, Pai, nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo.